Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Hoje nós celebramos o primeiro domingo do Advento. A Igreja dá início assim a um novo ano litúrgico e à preparação para a sua primeira, grande festa anual, o Natal. Como vocês perceberam, as cores dos paramentos da Santa Missa mudaram. Ao invés do verde, nos próximos domingos nós usaremos o roxo. Nós colocamos aqui essa coroa do Advento para recordar os 4 domingos do Advento, com o detalhe de que uma das velas, ao invés de roxa, é rósea ou rosa. É o terceiro domingo, o domingo Gaudete do Advento, o domingo da alegria. E o fato é que a impostação, até dos cantos que são mais sóbrios, da decoração da igreja, que é mais sóbria, nós não usamos, como vocês podem ver, flores como nós usávamos nos outros domingos, mas essas plantas secas. Nós somos chamados a um pouco mais de sobriedade, de austeridade, e o Advento, embora não seja um tempo de penitência rigoroso como a Quaresma, é um tempo no qual nós somos sim chamados a fazer um pouco de penitência. A Igreja, na sua sabedoria, prevê sempre que antes das festas haja um pouquinho de penitência. Seja antes das festas grandes, antes da Páscoa, a penitência da Quaresma, antes do Natal, a penitência do Advento, mas inclusive no ciclo comum da vida da Igreja, antes do domingo, a sexta-feira e menos, mas também o sábado, são dias penitenciais. E faz parte da própria natureza humana, de que nós fomos dotados por Deus, que nós não podemos viver o tempo todo na festa e na alegria. A vida humana é normal, é assim, às vezes mais austeridade, às vezes mais alegria, às vezes festa, às vezes luto. E quem quisesse viver uma vida somente de festa, de sensações boas, de alegria contínua, sem dúvida cairia no tédio e na tristeza. É preciso conciliar alegria, dor, penitência e festa. E essas 4 semanas, não completaremos sequer 4 semanas, mas esses 4 domingos daqui em diante são semanas de maior penitência e especialmente vigilância. E essa é a tônica do tempo do Advento que nós ouvimos agora Jesus nessa passagem do Evangelho de São Marcos dizer: cuidado, ficai atentos, vigiai, não sabeis o dia nem a hora, que não aconteça que chegando de repente, quando vocês menos esperam, o Senhor os encontre dormindo. Numa outra passagem do Evangelho de São Lucas, Jesus diz as seguintes palavras: que os seus corações não se encontrem insensíveis por causa da embriaguez, dos prazeres e das preocupações do mundo. Alguns talvez estejam insensibilizados para as coisas de Deus, sequer têm vontade de orar, porque se entregam aos prazeres, porque estão um pouco sem direção de vida, sem sentido, então procuram o descanso naquilo que não pode dar descanso, os excessos, comer muito, beber muito, falar muito, ouvir muita música, ficar o dia inteiro com um foninho de ouvido, ouvindo música, assim, numa coisa contínua para um pouco tentar se evadir. Quanto mais fizer isso, mais cansado você vai ficar. Outros talvez se encontrem um pouco sem força, não porque buscam o prazer, mas porque a preocupação do mundo
e todos nós vamos ter preocupações, todos, sem dúvida, preocupação com a família, preocupação com a saúde, preocupação com o dinheiro, com o que quer que seja, mas não podemos deixar que as preocupações tirem o nosso coração de Deus, que as preocupações ocupem o espaço do nosso coração, dos nossos pensamentos, ao ponto de nós já não conseguirmos mais rezar, fazer um pouco de silêncio. E justamente para tirar-nos desse torpor, é que vem o tempo do Advento para nos dizer: vigiai, acordem, seja mais vigilante. Quem sabe, por exemplo, acorde um pouquinho mais cedo para você fazer um pouco mais de oração antes de ir para o trabalho. Proponha-se a fazer um pouco mais de oração ao longo do seu dia. Proponha-se a fazer a novena do Natal em família. Proponha-se a montar um presépio na sua casa, como esse presépio que vocês podem ver, tão bonito, que foi montado na igreja, para que seja um centro espiritual da sua casa, os habitantes da sua casa possam olhar o presépio e lembrar-se que Jesus está vindo, o Senhor está perto. E na dinâmica própria do Advento, a igreja nos proporá algumas fases no Advento. A primeira fase, agora já no primeiro domingo, a igreja nos propõe, eu vou explicar um pouco melhor o que significa isso, contemplar esse mistério das duas vindas de Cristo. Vou explicar o que significa isso. Numa outra fase, a igreja vai nos mostrar principalmente a espera dos profetas. Jesus é aquele que muitos profetas e reis quiseram ver e não viram. E se nós olharmos no Antigo Testamento, diversos profetas anunciaram a vinda do Salvador por meio de oráculos de uma linguagem misteriosa. Dentre eles sobressai o profeta Isaías. Diversos detalhes na profecia de Isaías anunciaram a vinda do Senhor. Eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, por que é que em geral no presépio se coloca um boi e um burrinho? Em geral no presépio ao lado de Jesus tem um boi e um burrinho. Capítulo 1 de Isaías, Isaías diz que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu senhor. Por isso se põe o boi e o burrinho, porque a igreja entendeu isso como uma prefiguração, uma já visão, séculos antes da vinda de Cristo. Mas principalmente Isaías, no capítulo 7, versículo 14, fez aquela previsão: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E no capítulo 53, Isaías previu a paixão de Cristo, descrevendo aquela figura misteriosa do servo sofredor, o homem das dores, habituado ao sofrimento, de quem os homens desviam o seu olhar, olhando para ele nós o considerávamos ultrajado, coberto de chagas, de pecados, mas na verdade eram os nossos pecados que ele carregava nas suas costas. Numa outra fase do Advento, a igreja vai se focar principalmente sobre a figura daquele que Jesus disse foi o maior nascido de mulher, João Batista, que teve a graça e o privilégio de ser o precursor do Senhor. E João Batista propõe basicamente aquilo que o Advento nos pede: preparai os caminhos do Senhor, aplanem as veredas do Senhor, abaixem os montes. E no final já do Advento nós vamos contemplar principalmente a Santíssima Virgem Maria, porque por uma eleição especial de Deus, ela foi escolhida para conceber, gestar, dar à luz, proteger, trazer o seu filho. E tanto é assim que os dois evangelistas que narram a infância de Jesus, tanto São Mateus como São Lucas, ao contarem a chegada dos pastores e dos magos à gruta, à casa em Belém, vão dizer: viram o menino com Maria, sua mãe. E nós vamos recorrer a ela especialmente nessas 4 semanas. Mas hoje em especial, e com isso eu concluo, a igreja nos propõe refletir sobre as duas vindas de Cristo. O que quer dizer com duas vindas de Cristo?
Cristo terá vindo 2 vezes ao mundo. A primeira, no Natal. A segunda, no final dos tempos, para o juízo universal. Na primeira vinda, Jesus veio, segundo as palavras de São Lucas, envolto em panos e reclinado sobre uma manjedoura. Na segunda vinda, ele virá revestido de glória e sobre as nuvens do céu. Na primeira vinda, só os pastores de Belém o reconheceram, e depois, mais tarde, os reis magos, e o mundo continuou vivendo como se não tivesse mudado nada. Na segunda vinda, todo o mundo reconhecerá, os bons e os maus, quem crê e quem não crê, todos verão e reconhecerão que é Ele. Na primeira vinda, Jesus veio como um bebezinho, como que nos convidando, nos dizendo: venham a mim, confiem em mim, tenham coragem. Na segunda vinda, ele virá como o Rei da Glória, poderoso. Na primeira vinda, Jesus veio para nos salvar. Na segunda vinda, ele virá para nos salvar, sem dúvida, mas virá para nos julgar. Na primeira vinda, Jesus abriu as portas da salvação e disse: venham, basta acreditar, confiar e vir. A porta está aberta. Na segunda vinda, ele virá e vai, como nós ouvimos numa parábola 2 domingos atrás, vai fechar a porta. Alguns vão entrar, outros vão ficar fora batendo: Senhor, abre-nos. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Na primeira vinda, ele veio para começar o tempo da graça da conversão. Na segunda vinda, ele virá para estabelecer o seu reinado definitivo. E essa preparação do Natal, do tempo do Advento em vista do Natal, ela representa a preparação maior que tem que acontecer ao longo de toda a nossa vida para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, que nós estejamos atentos, despertos. Se você está dormindo, acorde. Se você precisa se converter, converta-se. Se você tem adiado a confissão, confesse-se. Se você tem adiado começar a fazer oração, faça a partir de agora, ainda dá tempo. Se você não confia em Deus, passe a confiar. Se você não ama a Deus, peça ao Senhor a graça de amá-lo, e o Senhor não vai recusar esse favor, porque Ele, mais do que você, quer que você esteja ao seu lado. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos um bom tempo do Advento. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, que nós estejamos vigilantes, com o coração abrasado, ainda que o nosso corpo durma, que a nossa alma esteja desperta e voltada para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.